Olá, pessoal. Eu me chamo Cássia Cairone Duarte Silva. Sou aluna do terceiro período de Fonoaudiologia. Estou aqui para apresentar novamente, né, a disciplina de saúde coletiva, que é ministrada por Anderson Rolim de Brito, professor. E vou trazer para vocês o tema, né, que é o AIDS, o HIV, e vou explanar para vocês alguns pontos importantes para esse assunto. O que é AIDS? A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, né, que é o HIV, que é a sigla em inglês, né? Esse vírus, ele ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças, certo? E as células mais atingidas são os linfócitos, né, o TCD4+, e esse vírus, ele é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópia de si mesmo, certo? E depois de se multiplicar nele, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. O que é HIV? A HIV é um retrovírus classificado na subfamília do Lentiviridae, né? E é uma infecção sexualmente transmissível. Esse vírus compartilham, né, de algumas propriedades comuns, como por exemplo, o período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e a supressão do sistema imune, certo? O que são as doenças, o que são infecções sexualmente transmissíveis, né? As infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidos principalmente por meio do contato sexual, né? Sem uso de camisinha, pode ser o contato masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada, certo? A transmissão, né, de uma infecção sexualmente transmissível, ela pode acontecer também da mãe para a criança durante a gestação, ou no parto, ou na amamentação, né? Vale lembrar também que o tratamento das pessoas, né, ele melhora, né, a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções, certo? O atendimento e o tratamento também são gratuitos, feito pelo SUS, certo? E vamos para o próximo slide. Como ocorre, né, a transmissão da AIDS e do HIV? A transmissão, a transmissão do HIV, né, e por consequência a AIDS, acontece da seguinte forma: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, a transfusão de sangue, né, contaminado, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, e instrumentos que furam ou cortam sem estarem esterilizados, certo? E a conduta? Existe, né, alguns trâmites que não transmitem a AIDS. E aqui estão, que é a questão do sexo,
pode-se ter relação, mas contanto que seja usado o uso correto da camisinha, certo? Um beijo no rosto, um beijo na boca, o suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão, sabonete, toalha, lençol, talheres, copo, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue e pelo ar. Essas condutas são as condutas que não transmitem a AIDS, tá certo? Vamos lá. E como é que é feito, né, o diagnóstico da AIDS, né? Conhecer, né, o quanto antes, né, a sorologia positiva, né, para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus, certo? Quanto mais cedo se trata, mais cedo se tem resultados, não é isso? Então, o diagnóstico da infecção é feito a partir de coleta de sangue ou por fluido oral. E estes testes, eles são realizados gratuitamente pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e nas unidades da rede pública, ou no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né? No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes, eles são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, né, que eu acabei de falar, e em todos os casos, né, a infecção pelo HIV, ela pode ser detectada em pelo menos 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame, né, o laboratório ou o teste rápido, busca por anticorpos contra o HIV no material coletado. Esse é o período chamado de janela imunológica, tá certo? Quais são os sintomas da AIDS? Os primeiros sintomas são muito parecidos com o da gripe, seria febre e mal-estar. E por isso, as pessoas neste caso passam despercebido. A próxima fase, ela é marcada por uma forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Os sintomas mais comuns nessa fase são febre, diarreia, suor, né, e emagrecimento. A baixa imunidade, ela permite o aparecimento de doenças que recebem esse nome por aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, né, atinge-se o estágio mais avançado da doença. Quem chega a essa fase, por não saber da sua infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe, né, a equipe de saúde, a equipe da cidade, da pessoa, das UBSs, né, ela pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e algum tipo de câncer, certo? Por isso, sempre que alguém vier a ter relação, né, com uma pessoa que provavelmente esteja em processo, né, de descoberta, é sempre importante ir para um determinado local, né, da sociedade, uma UBS, um ponto de apoio, para estar realizando alguns testes, certo? E o tratamento. Como é que é feito o tratamento, né? O tratamento para AIDS, HIV. Os medicamentos, eles surgiram, né, na década de 1980, mais ou menos, para impedir, né, a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos, eles ajudam
a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular é fundamental, né, para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com o HIV. Atualmente, existem 22 medicamentos em 38 apresentações farmacêuticas. E como prevenir a AIDS? A melhor técnica, né, de evitar a AIDS, né, é a pretensão combinada, que consiste, né, no uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção, aplicada em diversos níveis para responder às necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV. No caso, né, existe, né, a intervenção biomédica, que são ações voltadas à redução do risco de exposição mediante intervenção, né, da interação entre o HIV e a pessoa possível de infecção, né? E essas estratégias, elas podem ser divididas em dois grupos, né? A intervenção biomédica, que empregam métodos de barreira física ao vírus, e a intervenção biomédica baseada no uso de antiterretrovirais, o ARV, né? Como por exemplo, no primeiro grupo, tem-se a distribuição de preservativos masculinos, femininos e de gel lubrificante. Existe também a intervenção comportamental, que são ações que contribuem para o aumento da informação, né, à população para a percepção do risco de exposição para o HIV. E para isso, né, consequente a redução mediante alguns incentivos para as pessoas daquela comunidade. Como, por exemplo, podem ser citados, né, a questão do incentivo do uso do preservativo, aconselhamento sobre o que é, não só da AIDS, mas como outras, né, outras doenças, e o uso, né, de outros tipos, né, como o uso de drogas também, uso de álcool, todas essas questões. E também as intervenções estruturais, que são ações voltadas aos fatores e condições socioculturais que influenciam diretamente a vulnerabilidade do indivíduo. E aí podemos enumerar como, por exemplo, as ações de enfrentamento ao racismo, ao LGBTfobia, a alguns preconceitos, a promoção e defesa dos direitos humanos. Todas essas questões são tidas como prevenção, né, de como prevenir, e entrando sempre, né, nessa linha de base, né, intervenção biomédica, a intervenção comportamental, a intervenção estrutural. Então, quer queira, quer não, a população ela necessita desse conhecimento, né, para que tenha a prevenção, né, o conhecimento para vir a prevenir que não aconteça, né, um contato e etc. Tá certo? E é isso. Muito obrigada. E o meu trabalho foi apresentado por